Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo de Groomer e muito obrigado você que assistiu o nosso vídeo, você que deixou um like. A gente pediu algumas sugestões também lá na página do Groom TV e vários groomers aí de grande renome foram citados por vários tosadores, vários seguidores da página lá do Groom TV. Porém, esse cara, o convidado de hoje, é um cara que eu escolhi convidar porque é um dos poucos profissionais no Brasil que eu sempre acreditei, que eu sempre disse que é extremamente talentoso e que tem um futuro, é o futuro da profissão, né? Um cara que representa muito bem o futuro. Por organização, por talento, por correr atrás, por esforço, enfim. Renato Leiva é um cara que resume isso para mim. Resume um esforço, resume dedicação, organização. Acho que ele foi um dos primeiros profissionais que eu vi que realmente é organizado e que organizou a escola dele, organizou as aulas dele, organizou o jeito dele trabalhar. E hoje o bate-papo é com ele, Renato Leiva. Tudo bem, Renato? Que honra! Muito, muito bom ouvir isso de um profissional que a admiração é mútua. Você sabe que é de igual para igual essa admiração que você tem por mim, é a mesma que eu tenho por você. E tudo bom sim, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Espero poder agregar algum conhecimento, poder ajudar os profissionais aí com as coisas que acontecem na vida da gente profissional, Com a sua desde aquele história, né? detalhe simples até o mais complexo. Aprender com a sua história, né, principalmente. Sim. Renato, fala pra mim uma coisa. Como você começou nessa profissão? Por qual motivo você entrou nesse mundo louco aí do banho tosa? Cara, eu comecei. Vamos colocar que assim, eu entrei no primeiro banho-tosa da minha vida. Nunca tinha levado nem cachorro meu em banho-tosa para ter ideia do que era um banho-tosa. Através de um conhecido da família que estava com banho-tosa e não tinha condição de pagar alguém para trabalhar no banho-tosa dele. E eu, por sua vez, também não tinha condição de pagar um curso. Vim de uma família humilde, minha mãe não tinha grana na época para pagar um curso de banho tosa, até porque na minha cidade, que é Guarulhos, na época não tinha curso aqui. Então, tudo que eu fosse fazer seria em outra cidade. Eu, com meus 15 para 16 anos, isso aí foi em fevereiro de 2006, era inviável fazer qualquer coisa do tipo. Então, eu comecei a trabalhar gratuitamente em troca de aprendizado. Nesse pet shop, que hoje em dia nem é escola mais, tenho um pouco contato, mas ainda tenho contato com um profissional. Entrei daquele jeito que muita gente entrou na época que eu entrei, né, nessa área também. Trabalhando de graça, em troca de conhecimento. Naquela época, praticamente nem existia o conceito estética da coisa. Era lavar e raspar cachorro, shampoo tinha pouquíssimos, soprador era uma, duas marcas só. Não sou tão velho de guerra, mas estou na área aí há 10 para 11 anos. Porque era uma época onde o banho tosa em si, ele tava engatinhando ali, né? A gente sofreu um boom, acho que 10 anos pra cá, né? Foi quando Sim, foi quando a Pet Society começou a fazer as educações continuadas, e aí o curso se tornou acessível. Foi quando a Pet sim. Society em si foi fundada, que veio com shampoos de qualidade, né? Sim, esse conceito de estética que na época a gente não tinha, né? Vamos falar em questão de marca. A gente tinha muito Collie, Dog Clean, Slick. Não são marcas ruins, porém são marcas que para você trabalhar dentro de um banho-tosa, fazer um trabalho profissional, dificultava muito. Então, quando a Pet Society realmente entrou com um conceito diferenciado, foi, vamos colocar, um divisor de águas para o mercado pet. Eu fui ter contato com uma linha decente para trabalhar como profissional 3 anos depois que eu estava no mercado já. A pergunta que você fez também foi por que eu entrei na área. O motivo, porque sempre fui louco por animais, não só cachorro, mas também gato. Era aquela coisa doida de ver um bicho na rua e trazer para dentro de casa, tomar puxão de orelha depois de pai e mãe, falar, meu, você é louco, mais um, já tem três, já tem quatro. Mas foi esse o motivo. O meu sonho era fazer uma universidade de medicina veterinária, porém, como nem tinha idade para fazer isso, eu tinha 15 anos na época,
acabei optando pelo que estava disponível para mim, que era trabalhar em banho-tosa. E assim, entrei, amei a área, cheguei a trabalhar um período da maneira errada, se a gente falar no conceito estética, no conceito sinofilia, no padrão de raça, mas eu busquei sempre fazer o melhor para os animais. E essa foi a escolha mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, eu não sei exatamente. Você virou professor primeiro ou você virou competidor primeiro? Você competiu primeiro ou você deu aula primeiro? Eu comecei a dar aula primeiro. Dar aula, assim como competir, foi uma escola para mim. Porém, assim, dar aula foi onde eu me descobri como profissional, onde eu desenvolvi muito minha técnica. Porque, para mim, dar aula é além de você passar o seu conhecimento. Eu acho que quando você se dispõe a ensinar, você tem aquela obrigação de se adaptar de acordo com o aluno que você tem para ensinar. Então, por exemplo, você tem um aluno que tem uma dificuldade para fazer da maneira que você está ensinando. Você explica 10 vezes, ó, a postura é essa, a maneira certa é essa, e parece que não vai. E aí você pensa, poxa, deixa eu tentar uma outra maneira. E por acaso você tenta uma outra maneira, uma outra postura, e você descobre que aquilo ali facilita não só a vida do seu aluno, mas também facilita a sua. Então, assim, para mim, dar aula foi uma coisa que me desenvolveu muito, muito mesmo. E é engraçado, né? Porque é verdade, a gente, no caso, que nem você explica de uma forma, o aluno não entende. Quando você está no Banhosa, você só tem a preocupação de você fazer aquele serviço e agradar o cliente, que na maioria das vezes é fácil. Acabou. Mas quando você está dando aula, é verdade, você tem como meta ensinar o profissional, ensinar o leigo a se tornar um profissional. Então você busca o tempo inteiro um jeito diferente para que ele entenda. E nessa maneira, nessa busca de tentar explicar, você às vezes encontra maneiras que facilita até para você mesmo, né? Você vê, Sim, teve situações de eu explicar uma coisa e eu mudar o meu jeito de explicar e quando eu fui ver eu falei, olha, desse jeito realmente é mais fácil até para mim. Vou mudar o meu jeito de fazer. é desse jeito mesmo. É uma coisa meio louca quando a gente fala para um aluno que a gente aprende dando aula para eles, eles acham que o cara está falando besteira, trabalha há tantos anos na área, está aprendendo, até parece. Os alunos iniciantes, eles vêm com essa ideia, com esse conceito de que eu estou aprendendo com um cara que sabe tudo. Mas eu procuro sempre falar, meu, não sei tudo, tem muita coisa para aprender ainda, eu aprendo ensinando, eu aprendo dando aula. E os outros instrutores que tem na escola, eles vão nesse mesmo pensamento de que você muitas vezes adapta a sua linguagem, adapta a sua aula, a sua postura para o aluno conseguir entender. E pensando na questão de ser uma prestação de serviço, um curso, o sucesso da nossa prestação de serviço depende vamos colocar, de um elo, de um casamento entre instrutor e aluno. É sempre que esse casamento acontece? Não. É verdade. Pode acontecer de você tem uma aula sensacional, você tem um aluno sensacional, mas a sua ideia, o seu jeito, a sua didática não casa com o que aquele aluno entende por correto, entende de linguagem mais simples para ele, e acaba acontecendo do aluno não sair satisfeito de um curso, e aí do nada ele encontra outro profissional e acontece dele se dar super bem porque se identificou com a linguagem. Isso é uma coisa que você dá aula, creio eu que é mais tempo que eu, você sabe que isso é uma coisa que pode acontecer. A gente tenta e não vai. E graças a Deus depois a gente descobre que o cara está na mão de um outro profissional tão bom quanto e ele consegue assimilar melhor o que é banhosa, o conceito de estética, do que com a gente. Isso já aconteceu comigo. Não sei se a galera aí que está assistindo, que dá aula, já aconteceu também. Para mim, isso não significa insucesso, significa que não casou. É uma prestação de serviço que depende dos dois lados. Quando você começa e você passa por uma experiência dessa, você acha que o problema é você. Mas com o tempo, né, você vê que não é assim que acontece mesmo. E é verdade. Você acredita que você tocou no assunto? Eu assisti hoje uma aula na internet onde o professor dizia assim, ele dizia sobre
como pode, né? Por exemplo, ele estava criticando palestras de autoajuda, porque ele dizia: como pode uma palestra de autoajuda acreditar, um palestrante de autoajuda acreditar que aquela solução que ele está dando vai servir para todo mundo? Porque tem pessoas que gostam de abacate, tem pessoas que odeiam abacate. E se tem essas duas Sim. pessoas e você supõe para elas que provar abacate vai ser a solução da vida delas, a que não gosta de abacate vai achar sua solução horrível, não vai gostar da sua aula e assim por diante. E foi exatamente isso que você falou. Não tem, primeiro que há pessoas que buscam, né, em nós um resultado que às vezes nós não temos a oferecer. É, Sim. a pessoa, quando busca a gente, ela tem que entender que ela precisa pesquisar e ver o que a gente oferece. Porque às vezes não é porque é caro, não é porque a gente tem nome, que quer dizer que seja o perfeito para você. Você pode estar querendo uma coisa muito mais simples que a gente não tem a oferecer, não é verdade? Sim, sim. Isso é verdade, uma coisa que a gente sofre hoje como escola, não só eu, como os outros instrutores, é esse conceito de que cachorro é ser humano. É um assunto que, assim, a gente fica discutindo isso horas e horas e quem vê cachorro é de uma forma, quem vê cachorro como um mini ser humano vê de outra, mas tem pessoas que se incomodam às vezes com uma contenção de guia, vê o cachorro com a guia na mesa e fala, meu Deus, não, não pode, se não é correto. Quem dirá E aí a gaiola, pessoa, né? Quem dirá canil. sim, sim, gaiola, canil, várias coisas que assim, às vezes você tem que manejar o cachorro da maneira correta, e se o aluno também não está disposto a mudar um pouco alguns conceitos que ele tem como leigo, é onde a gente também encontra dificuldade, porque se você não maneja um cachorro da maneira correta, se você não domina ele, se ele não vê você como um alfa, vamos colocar de uma matilha, você não vai conseguir nunca que esse cachorro te respeite em cima de uma mesa. Seja um cachorro com medo, seja um cachorro agressivo, seja um cachorro dominante. Então, realmente, a pessoa que entra para fazer um curso de banho tosa, que ela vem como leiga, ela tem que estar disposta a mudar totalmente o conceito. Quando a gente fala cachorro é cachorro, a gente não está querendo dizer cachorro é um objeto. A gente está querendo dizer que a gente respeita a natureza do animal. E isso precisa ser respeitado. O animal tem aquela necessidade de ser um animal que ele tem alguém para servir, ele tem alguém que domina ele. Isso é natural na natureza, e isso tem que acontecer entre ele e ser humano também. É lógico, tudo com limite, tudo da maneira correta, mas essa parte de também entrar com humildade em um curso de banho tosa, isso não só aluno iniciante, mas até a gente como profissional. Você senta numa cadeira para ouvir uma palestra, se você senta na cadeira já com a sobrancelha levantada, falando, eu vim aqui só para julgar, eu vim aqui só para ver o que eu sei a mais. Você sai dali da mesma maneira que você entrou e você não aprende nada. Então, acho que assim, se colocou na condição de aluno, esteja disposto a aprender e ponto. Não dá para a gente se colocar na condição de aluno e querer ficar ensinando alguma coisa. Verdade. Concordo em número, gênero e grau. Que momento que você realmente decidiu competir e por qual motivo você falou assim, vou competir, sei lá, vou ver o que dá? Como que foi essa sua entrada no mundo de competição? Eu sempre gostei muito, quando eu trabalhava em pet shop, de trabalhar com a parte de tosa na tesoura. Eu saí dessa minha temporada aí de um ano de trabalhar de graça, fui trabalhar na Rede Alvorada, que tem em Guarulhos, e lá eu comecei a ter muita tosa na tesoura. Quando eu saí de lá, passei por vários pet shops, por várias experiências, e aí eu me incomodava muito em ficar pegando o cachorro para raspar, aqueles clientes que não queriam fazer uma tosa diferenciada. E aí eu falei, meu, vou para o Grão Brasil. Na época comecei a acompanhar o trabalho de Miguel, Ruth, Kátia Barbosa, Seu, de outros profissionais. E eu falei, poxa, que negócio louco, será que dá alguma coisa? Tive muita sorte de, assim, peguei um cachorro que morava embaixo de um Mons 87, cheio de graxa no pet shop. Não foi nem a dona do cachorro que levou ele no pet shop, foi a vizinha que pegou e pagou o banho, só que a vizinha também não tinha condição.
E aí o cachorro foi só para tomar banho. E se fosse o caso, se quisesse raspar ele, eu podia raspar. Peguei aquele cachorro zoado, estrupiado, dei banho, fiz desembolo, fiz tudo, e tosei o cachorro. Tirei foto, mandei para o Grum Brasil, fui selecionado para a final. E aí comecei a ter contato com o criador de bichon, na época Silvia Ruth, consegui com o bichon para uma categoria iniciante, mal sabia o que era bichon frisé, tinha um conhecimento muito básico, tinha uma técnica, comparado com minha técnica de hoje, muito ruim, tanto de manejo, de condução do cão, material, organização e tudo. E aí consegui primeiro lugar para uma categoria iniciante. Foi a minha primeira competição e eu consegui o primeiro lugar. E eu falo, não consegui o primeiro lugar porque meu trabalho estava extraordinário, não. Consegui porque era uma classe iniciante. Hoje em dia, se você olhar uma classe iniciante, é muito mais forte do que era uma classe de iniciante de 2010, 2011. Mas é sorte que na época era bem mais fraca do que é hoje, senão eu tinha tomado couro com certeza. Verdade. Que ano que foi isso? Foi 2011. Eu acho que você ganhou o Grum Novos Talentos em 2009 9. ou 2010? É, o primeiro, 2009. 2009. E você sabe que eu não cito muito essa. Eu fui convidado para o Brasil, foi a primeira. Porque assim, teve 2008, né? E foi um preparatório para o 2009. A minha mãe ganhou 2008, só tinha uma classe, uma categoria. O 2009 já foi aquela competição mais bem armada, já teve Creative, foi quando o Miguel entrou, já teve outras categorias. E aí me convidaram. Você imagina. Se naquela época, até hoje, as pessoas têm vergonha de competir, imagina naquela época onde não É, tinha essa cultura. Era meio que ofensivo. Era como se você fosse se rebaixar. É como se você perdesse e você fosse, eu sou pior tosador que todo mundo, né? Não era assim a sim. ideia. Nossa ideia era errada, né? E aí me convidaram E, assim: olha, é uma categoria até 5 anos. E eu tava completando 5 anos de banho tosa. Eu comecei com 14. Mas, cara, foi uma experiência muito gostosa que eu adorei. E sem falar que, tipo assim, a gente teve o prazer de ser julgado sempre no Grupo Brasil por gente que era ícones, né? Tipo, sim, o ano que você participou, você foi julgado por quem? Pela Kitty? pela Terry de Marino. Terry de Aqui, Marino. Foi pela Terry de Marino. A Kitty acho que foi 2012. isso. Ah, Foi quando. 2013. Bárbara. Eu acho Você que vê que 2000, dois, não tem 2000, anotação, nada, mas competição é uma experiência tão bacana pra gente que, assim, você lembra de cor, o cachorro é, que você o juiz, é. os competidores, é uma baita experiência. Me lembro até o nervoso, como foi, a dificuldade, me lembro tudo. Muito, Você muito falou uma legal. coisa que é importante, que assim, nessa de 2010 até mais ou menos 2013, 2014, a gente tinha só Grum Brasil, não tinha mais nada que acontecia durante o ano todo. Então, realmente tinha esse pensamento de que assim, meu, se eu for eu perder, eu vou ter um ano meio que assim, para me justificar e para justificar para o mercado que, nossa, perdi uma competição, agora só vou poder mostrar meu talento ano que vem e tal. E a gente tinha realmente esse medo, acho que era geral, a gente ia pensando, meu, só posso ganhar, não posso perder de jeito nenhum. E agora a gente já tem um leque bem maior de competições, tão grandes quanto o Grum Brasil, mas a mais tradicional realmente é o Grum Brasil pelo marco que ele fez na história dos competidores. É, verdade. Hoje eu acho que a competição é mais ou menos assim. A gente já entendeu que a competição não se trata de melhor profissional. A competição é um conjunto de situações, por exemplo, se você pegar um aluno talentoso, dar na mão dele um cão bom e ele ir preparado e concentrado, a chance dele ganhar do professor é muito grande. E às vezes você Sim, pega um cara de muito talento e dá um cara já consagrado, bota um cachorro ruim na mão dele, o cara raramente vai conseguir ganhar. Porque você vê, porque não se trata do profissional, se trata de um conjunto, né? A escolha do cão. Baseado nisso, você teve momentos em que você entrou numa competição com um cão que você não deveria ter entrado? cara, eu faço muito essa loucura. Vou te dar um exemplo mais atual agora, que eu até ganhei. Quem ouviu falando isso não é para querer levar meu nome e falar, nossa, o Renato tosa qualquer cachorro numa competição. No Master Groom, eu estava com um bichão frisé de 1 ano e 4 meses, do Diego Santana. É um cachorro que, assim, em mesa, ele é
horrível de temperamento. É aquele cachorro que fica puxando pato, é aquele cachorro que Dá fica trabalho. jogando o corpo para baixo para fingir que está enforcando, ficar trocando força. Só que assim é novo, ele tem idade de pré-adolescente, vai, 1 ano e meio. Então, moleque de tudo. Ele, por mais que você tente acostumar em mesa, ele é um cachorro que é complicado de trabalhar. Eu ganhei o Master Groom, não vou dizer dei sorte, eu fiz um bom trabalho, mas assim, faltaram alguns detalhes. Faltou eu finalizar a patada da frente, faltou finalizar algumas coisas de cabeça. Mas acontece direto assim, não tem um cachorro, vamos colocar, com um temperamento melhor, tem que ser esse. Às vezes você tem um cachorro que tem um baita temperamento, mas falta pelo. Aí você fala, putz, vou ter que ir com um cachorro com temperamento um pouco mais ruim. Mas é aquela coisa, a gente tem que Saber lidar, né? aprender. Saber lidar A com gente, tudo isso. e aqui no Brasil a gente tem que aprender também a se programar mais para as competições, né? Porque geralmente a gente vai escolher cachorro 20 dias, 15 dias antes de competição. Ele mesmo, eu vou competir agora na UBS com esse mesmo cachorro. Fui fazer ele mais vezes já, coloquei ele na mesa mais vezes, para ele ficar mais tranquilo. Já está acostumando comigo, vai estar bem mais de boa, mas corre risco, sei lá. Você chega lá, o cachorro está muito louco, está muito agitado. Você vai na UBS ou você vai na UCB? Desculpa, na UCB. UCB. É porque a UBS eu acho que é o da Unipet, né? O É o da BS Unip... é da Unip... É da Unipet. da- A UCB, ah tá. Deixa eu te a fazer última do ranking agora. outra pergunta. Para quem tem medo de competir, para quem olha, às vezes tem vontade, mas tem medo, o que você acha que a competição acrescentou na sua carreira e por que as pessoas deveriam provar dessa experiência? Primeira coisa que a pessoa tem que tirar da cabeça dela é que ela está indo ali para provar alguma coisa para alguém. Acho que esse é o primeiro ponto de partida. A gente não compete para querer provar para alguém que a gente é bom, para querer provar que minha tosa é melhor, porque em competição não existe isso. Como você falou, é uma série de fatores que vão interferir. Então, não é simplesmente o melhor que ganha. É a melhor tosa, é o melhor cachorro, é melhor pelo, melhor preparo. Para mim, como que a competição interferiu? O que ela interferiu positivamente na minha carreira? Primeiro, depois da competição, é lógico que dá um boom no seu nome, todo mundo começa a te adicionar, todo mundo te procura. Nossa, que legal, você ganhou. Quem deseja ter um pouco mais de visibilidade no mercado, eu acho que a competição é um dos pilares para você ter mais visibilidade, para as pessoas te conhecerem. Agora, em questão técnica, a competição me ajudou muito assim. Eu brinco com as pessoas que eu incentivo a competir, eu falo, uma competição é uma aula gratuita que você vai ter. Você vai colocar o seu cachorro na mesa, você só vai ter pago a inscrição, não vai pagar mais nada, a não ser se você for alugar um cachorro, mas você vai ter uma aula gratuita ou uma aula barata com um juiz internacional, um juiz de exposição, que hoje ensina muito pra gente. No meu caso mesmo, que venho só de um pet shop, não tive contato com exposição, com handlers. Eu mal sabia, por exemplo, até esse ano que a gente teve ranking, que tinha que marcar angulação na parte dianteira da pata traseira. Você tem que fazer marcação de joelho. Para mim era uma linha reta, aquela desgraça. E aí chega um juiz e fala, tem que ter angulação dianteira. Então, assim, um mundo de conhecimento que você ganha em competição que você não ganharia estando no seu pet shop, você não ganha em workshop, você não ganha em palestra, em uma aula prática você até vai ganhar, mas colocar um cachorro na mesa e se sujeitar a ser avaliado por um handler, por um groomer de renome, eu acho que assim, é um alto desafio. É você sujeitar seu trabalho a subir um degrau, a você crescer e se desenvolver mais. Porque aí o juiz vai falar para você que você não preparou certo, vai falar que o cachorro está com nó, vai falar que o cachorro está úmido, vai falar que o pelo está frisado. Então, assim, você vai ouvir várias críticas. Se você não é acostumado a ser criticado, Não é o toma lugar. cuidado Lá não é o seu lugar. com a vida. Pode repetir? Falhou o seu áudio. Repete a última frase aí.
Se a pessoa não está acostumada a ser criticada, ou ela não gosta de crítica, ela tem que tomar cuidado em competição, porque realmente você vai para uma competição para colocar o seu trabalho na mesa, como você falar para um profissional, meu, é isso que eu sei, tá certo? E você vai ser criticado, você vai ouvir uma opinião às vezes diferente da sua, e não tem como. Tem que estar sujeito a ouvir crítica. Resumindo, se você não está preparado para escutar crítica, lá não é o seu lugar, não é verdade? Porque lá você realmente você tem que ir para escutar, né? Ou você muda, né? Porque É. ser criticado ninguém gosta, mas você já tem que ir sabendo, meu. É bem capaz de eu colocar meu cachorro na mesa, eu achar que tá extraordinário, o juiz encostar o pente e falar, meu, o que você quis fazer? Não entendi. Deixa eu Pode fazer acontecer. outra colocação. Um exemplo. Você competiu no ano passado e no ano retrasado? Sim, Ou, eu todo ano participo de competição. 2011 participei de uma, 2012 participei da categoria profissional e a categoria Transformers do Grum Brasil. 2013 fui para profissional. Aí já 2014, 2015 tiveram várias competições, desde competições menores até essas competições de ranking. Mas todo ano eu venho participando. Esse ano aqui foi o mais louco que eu participei de praticamente todas que tiveram. você que participou dos últimos anos e você pegou uma geração nova, uma geração que estava aprendendo a lidar com a competição. E hoje, você que participa de competições e você pegou um ano que foi um ano onde a, os mais antigos, aqueles que tinham mais experiência com competição, voltaram a competir. Você acha que o que isso acrescentou para você? Cara, para mim isso foi muito louco. Eu, assim, nunca imaginei, por exemplo, colocar meu cachorro na mesa para estar concorrendo com o trabalho de Cleiton Muniz. É o cara que a gente que participa de competição, ele não tem jeito, é uma referência nacional e internacional para groomers de muitos países. E assim, para mim foi muito show, porque é aquela coisa, você tá com o seu trabalho na mesa, você dá uma olhadinha para o lado, quando você acaba a sua tosa, você olha para o seu trabalho e fala, puta, que merda que eu fiz. Você olha e fala, meu, eu tenho muito que melhorar. Então, assim, isso foi, para mim, foi uma cutucada, assim, que, meu, vai para cima, tem muito o que evoluir, tem muito que aprender, não desmerecendo outros competidores que eu já participei, junto com eles de competições, mas, assim, você colocar seu trabalho na mesa, para tá, Jonathan Skolimoski, Cleiton Muniz, Vinícius de Anastácio, ano que vem vamos ver, sei lá, se Miguel também vai participar ou não. Mas Glauber, Ricardo, que é fera em Bichon Frisé. Meu, você olha, Carol Biscola, Maria Napoleão, Letícia Rons, que então assim, mó galera das antigas, você para, fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? E aí você vai, mete bronca, faz seu trabalho, Aumenta o nível, né? é muito show, é realmente incrível. Aumenta Eu, muito o nível, né? Poder tá, que nem, vou dar um exemplo. Se a gente ficar fazendo competições só, por exemplo, se eu ficar competindo com alunos dentro da minha escola, você vai aprender, você vai, legal, mas quando você vai lá e dá a cara entre os grandes, assim, o aprendizado é outro nível, é outra coisa, né? sim, sim, é show de bola. Eu cheguei para o Intergrum no passado, mas ser bem honesto, as categorias de ranking não estavam diferentes de Intergrum. As categorias de ranking aqui no Brasil estavam tensas, pelo menos as categorias que eu participei, que são as de Poodle e Scissor, que é tesoura. A parte de Bichon, Bagington, enfim. Eu achei assim muito pau a pau nível técnico, principalmente de Bichon. Poodle, acho que no contexto geral, a galera está muito ainda. A gente tem muito que evoluir em corte de Poodle, porém a gente já tem pessoas fazendo trabalho diferente, você com Continental, William, mostrando um trabalho ali que a galera não estava muito acostumada a ver. Mas, meu, tá muito.
tá muito bacana e a gente está evoluindo muito, só que a gente não está muito atrás dos americanos e europeus, não. É, mas é Estamos. verdade isso. É verdade. No Bichon Frisé, o próprio Scott aqui no Super Grum, ele disse, ele falou que ele ficou encantado em saber como o Brasil tem bons competidores no Bichon Frisé. Talvez, eu vou dizer assim, eu vou ser até um pouco ousado, é que a competitividade no Bichon Frisé, ela se manteve em um período onde todos os tosadores de poodle não estavam. Vou dar um exemplo. A gente competiu no começo do Grum Brasil e todos os que gostavam de poodle não voltaram a competir novamente. Porém, com as Copas Bichon Frisé, com essas competições, com essas especializadas que algumas pessoas organizaram, foi evoluindo a raça enquanto o poodle os competidores não estavam mais competindo. Então, quem estava entrando em poodle era o pessoal jovem, o pessoal que estava começando agora. Claro que tinha um e outro que era da antiga, tipo o próprio Anderson, que nunca parou de competir com poodle, mas a grande maioria não estava competindo com poodle. E o Bichon foi evoluindo, 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 evoluindo. E hoje, você vê, você falou uma coisa que o Scott falou, o juiz do Super Grum disse, falou, uau, que lindo é a categoria Bichon, como os groomers no Brasil tosam bem Bichon Frisé. E é realmente isso que você falou, né? É legal isso, né? E uma coisa legal é que assim, né? Vamos colocar, tirando esse ano de ranking, ano passado, principalmente, a gente não tinha um motivo é, é, tão, tão concreto para participar de competição. Não tinha um ranking, não tinha a chance de você fazer parte de uma seleção, ser uma competição por prazer de estar ali, colocar seu cachorro na mesa, mostrar o seu trabalho. E realmente foi evoluindo muito. Eu tô doido para ver o ano que vem como que vai estar o negócio. Categoria de hand stripping, categoria spaniel, categoria poodle. Vai estar muito show, a galera vai estar pilhada, o pessoal vai estar muito mais preparado, dando cachorro para participar de competição ano que vem, em 2018. Eu mesmo cheguei a comprar poodle gigante, a gente tem aí Luiz Renato, que comprou 4 cocker americano para participar de ranking. Então, assim, ano que vem o negócio vai estar muito doido, vai estar muito bacana. Eu veja se você concorda. Hoje eu viajo para dar curso e eu falo que as pessoas que não estão participando dessas competições ranqueadas, elas estão perdendo um boom técnico que está acontecendo, porque você vê, eu peguei segundo lugar na categoria de Poodle aqui no Master Groom, mas e eu achei de bom tamanho e muitas pessoas me questionaram, né? Poxa, mas eu achava que o que merecia o primeiro, eu disse exatamente assim, se você soubesse quanto erro eu cometi durante a tosa, você ia ficar impressionado pelo fato de eu ter ficado em segundo lugar, porque eu cometi tantos erros, e você vê, e foi a última competição. Agora eu estou muito ansioso pela próxima, porque eu treinei durante esse tempo e eu corrigi os erros que eu cometi lá. Então agora eu quero apresentar para os juízes um trabalho com um cão de alto nível, um trabalho de alto nível, só que com aqueles defeitos corrigidos. Então você vê, isso é um boom. É um boom técnico que a gente está sofrendo graças às competições. E eu fico imaginando nos próximos 2, 3 anos que a gente vai olhar para as nossas toses e a gente vai sentar e vai falar, cara, como a gente melhorou. E os americanos que se cuidem, porque se sem competição a gente ia lá, os brasileiros iam lá e davam trabalho, imagine agora com treino aqui. Os brasileiros vão lá e vão dar muito trabalho para eles, né? Eu ia falar justamente isso. Lá eles têm uma cultura já de muito mais tempo de competir, de ranking. Por ser primeiro ano de ranking aqui no Brasil, acho que a gente tá mais do que de parabéns. A gente tem que bater no peito e realmente se orgulhar dessa galera toda. Não é graças a um, não é graças a outro, é graças a todo mundo. A união geral, a gente fez uma união geral, né? Que realmente deu a cara a bater ali e falou, eu vou participar. Porque querendo ou não, Jonathan, a gente que compete, a gente representa o mercado, a grosso modo, porque assim, é onde está a visibilidade, entendeu? Os profissionais novos que não competem, ou até os profissionais de anos,
que trabalha ali só no pet shop, no dia a dia, quando o cara quer uma referência de alguma coisa, ele vai bater o olho em competição. Então, assim, é muito importante a gente participar de competição, porque você não está representando só o seu trabalho, você está representando geral. Quando um groomer de fora do Brasil quer ver alguma coisa, ele não sabe lá o que é um grupo banhosa para ele ver trabalho. Ele vai olhar para as competições. Então, assim, é onde tem visibilidade tanto nacional para os profissionais que fazem o seu trabalho ali mais comercial de um pet shop, até um nível internacional. Quando alguém de fora pensa, poxa, deixa eu ver como está o nível do Brasil. O cara vai olhar para a competição para medir o nosso nível. Então, é bem assim. Hoje, e você vê, eu vou até um pouco além do que você disse. Hoje, por exemplo, antes a gente só tinha, os groomers só tinham como referência, por exemplo, palestrantes. E que diga-se de passagem, para você ser um palestrante, você não precisa de nenhum tipo de pré-requisito. Às vezes, você na sorte, uma empresa foi com você, gostou de você, te contrata e você vai dar um seminário pela uma empresa. E às vezes você, muitas vezes, é obrigado a ensinar coisas que nem sequer você sabe, porque a empresa pede que você faça. Eu acho que nos próximos anos, as referências, elas não vão ser palestrantes. Eu acho que as referências vão ser os competidores, porque a palestra é muito de você ser colocado em uma posição acima que muitas vezes você não tá. E a competição, ela coloca você exatamente numa posição que você tá. Então eu acho, na minha opinião, que nos próximos anos, o que você falou, eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que nos próximos anos, acho que tudo quando fosse tratar de referência, as pessoas vão apontar para as competições e dizer, caramba, esse cara eu admiro, esse competidor, porque cá entre nós, além de técnica, na competição você precisa ter muita coragem e você precisa ter muita humildade, porque se você não tiver humildade, você não aceita a derrota, você não aceita o julgamento, você não aceita a crítica e não dá certo, é ou não é? E tem muita coisa também, né, Jonathan, por trás de competição que é assim, não dá para você ir para uma competição e você se mascarar do que você não é. Então, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a ser organizada no seu dia a dia, quando se fala de tosa, não estou falando em vida não, porque eu em questão pessoal estou desorganizado pra caramba. Agora sim, em questão de trabalho mesmo, você tem sua ferramenta no lugar certo, você está com seus materiais no lugar certo. Se você não tem tudo isso praticado no dia a dia, tratar o cachorro da maneira correta, ter uma sintonia com o cachorro que você está fazendo, avaliar o estado psicológico, físico e bem-estar dele, não adianta. Você vai chegar numa competição e você vai expor aquilo que você é. Então, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a ter um cachorro na mesa como objeto de, não importa se está sentindo dor, vamos meter o pente, não importa se está sentindo dor, não importa se está cansado. Numa competição a pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, assim, realmente, admirar o trabalho de um competidor é muito além de admirar o trabalho de um palestrante. Nada contra, hoje a gente tem excelentes palestrantes, E você é mas quando um, no caso você é um também, né? valeu, no caso de trabalho de tosa, não tem jeito. Eu não tinha pensado por esse lado aí também, de que futuramente a referência vai ser essa, por se tratar de cachorro na mesa, de trabalho, de vida real ali, de tosa, não só de lábia. Mas realmente é o que vai acontecer, porque não tem jeito. Você olha um competidor e você vê se o cara respeita o cachorro, você vê se o cara tem limite, você vê se o cara é organizado. Meu, agora no Master Groom, os juízes tinha nota, nas outras também teve, mas assim, no Master Groom que eu me liguei nisso, tinha nota de organização de material. Então você pensa, meu, os caras vão avaliar a maneira que eu organizo minhas tesouras se tiver nas cintas, a maneira que eu organizo o pente que está na mesa, a maneira que eu organizo o pelo. Então, assim, é uma coisa muito complexa e muito completa ao mesmo tempo. A gente é avaliado desde a roupa que a gente está, até a maneira que a gente fala, a maneira que a gente gesticula, a maneira que você trata o cachorro, a guia que você está usando. Eu já ouvi de juiz, por exemplo, cara, seu trabalho é muito bom, mas
seu material é um lixo, troca seu material, troca suas tesouras, compra uma tesoura decente para trabalhar. Eu olhei e falei, caraca, meu, mas e aí? O cara não sabe nem minha condição financeira. Até Na isso hora, prestou atenção, né? eu fiquei incomodado. Eu falei, meu, o cara é louco falar uma coisa dessa para mim? Depois eu parei, pensei e falei, não, o juiz está certo. Eu tenho que ter o melhor material, eu tenho que ter a melhor tesoura. Eu teve um período que a tesoura que eu participava de competição era a tesoura que eu dava aula para os alunos. Aluno tosava com as minhas tesouras. Então, assim, era aquela coisa, a tesoura caía, a tesoura batia na mesa, a tesoura era guardada de qualquer jeito. E aí eu comecei a ter meu material. Hoje tem lá a minha pastinha organizada com material que eu participo de concurso. E eu tomei esse chacoalhão de juiz, fiquei muito pé da vida na hora que o cara falou isso, mas depois dei toda a razão. Falei, não, tá certo, tem que ter um melhor, porque aqui eu coloco não só o meu trabalho à prova, minha técnica, Organização. sim, sim, finalização. Um trabalho de anos, você está expondo ali em 2, 3 horas. É, e você sabe que é curioso que quando eu voltei a competir, a gente foi participar lá em Itanhaém, né, do Top Groomer, e eu botei o cão na primeira vez na mesa, depois de 5, 6 anos sem competir, e eu suei, eu cansei porque eu tava sem o ritmo, eu olhava meus materiais não estavam lá, as coisas que eu precisava, porque eu ainda tava com aquele resquício de palestra, onde você coloca o que você conhece, a técnica que você conhece, o seu talento à frente de tudo. Você chega lá, eu falo assim, você quer que eu faça como? Você quer que eu faça com adaptador? Você quer que eu faça com tesoura? É o público, eu quero com tesoura. Você larga o adaptador e faz na tesoura. Isso é uma coisa que na competição me fez mal, porque eu trouxe umas manias, uma falta de zelo pelo meu material de lá. Porque, por exemplo, quantas vezes eu fui assaltado, furtado em aeroporto, eu já tive situações de chegar, não tá minhas tesouras, não tá minha máquina, e eu cheguei num momento onde eu viajava e eu não levava nada. Eu levava só minhas roupas e eu falava, cara, me dá a tesoura que você tem, me dá o pente que você tem, eu vou dar a palestra com o que você tem. E quando eu voltei a competir, a primeira competição eu tive muita dificuldade, e quando eu saí da primeira competição, que eu fiquei em terceiro lugar com o Poodle lá, eu voltei, eu tinha nem cachorro, né? Eu fui na loucura, peguei um cachorro do quintal lá de casa, da casa da minha mãe, e falei, vou com esse aqui. A primeira coisa que eu fiz depois que eu saí daquela competição foi chegar pra minha esposa e falar. Ela que faz as compras, né? As coisas que eu compro, normalmente ela que faz o pagamento. Então eu fui separando para ela os links onde eu estava comprando. Eu falei, olha, eu preciso desse texturizador, eu preciso desse laque, eu preciso dessa escova, desse pente, dessa lâmina, dessa máquina, dessa tesoura. Hoje eu tenho uma mala, que nem você falou, onde eu tenho tudo da competição. E eu estou preocupado em comprar mais coisas. Eu pedi para uns amigos mandarem mais coisas para mim que eu estou precisando. E você vê, furtaram você lá no Grão Brasil, aquele borrifo, né? Aquele borrifador da Chris Christensen, não é isso? Pois é. E você sabe que eu estou atrás, eu estou tentando comprar esse borrifo, porque esse borrifo ele é utilizado na Europa toda, que é o borrifo de 360 graus. Cara, a minha sorte foi que assim, eu comprei aquele da Cris e eu ganhei um outro de brinde porque eu comprei uma penca de coisa lá no estande da Chris Christensen. Então, assim, eu tenho outro para usar aqui, tranquilo, mas saí pé da vida. Eu falei, caraca, meu Chato isso, borrifador, né? mas faz parte. Você falou uma coisa importante em relação a gente se adaptar à competição, né? Eu, desde 2011, que eu participei da minha primeira competição com o Bichon Frisé, eu tenho feito Bichon Frisé direto, direto, direto em adaptador. Vamos colocar de 2013, que eu voltei a pegar Bichon para cá, até o início desse ano, fazia o tronco inteiro do Bichon Frisé em adaptador. É um vício de pet shop, é um vício de dar aula, porque dar aula você tem que ensinar de uma maneira comercial e prática para o aluno. E aí, quando veio essa loucura de categoria Caesar, eu olhei e falei, e agora? E aí eu fui ler regulamento, tem que ser feito inteiro na tesoura, não é aceito nada de máquina. Fiquei doido da vida. Falei, ferrou. Não vou aguentar ficar batendo tesoura 2 horas no cachorro, não tô acostumado com isso mais. Não fazia mesmo o cachorro inteiro na tesoura já há uns 3, 4 anos. Fazia tudo em adaptador, até tosa que eu tirava foto como para seletiva de competição.
Era adaptador em angulação traseira, adaptador em garganta, adaptador na linha inferior. Não estava nem aí, fazia tudo em adaptador e só finalizava pata, linha de transição e cabeça em tesoura e acabou. Para mim, teve muita mudança. Por mais que eu vim competindo direto, eu participava de competição que era livre, né? No Brasil mesmo, não tem essa questão de você pode só usar tesoura. Não, você ia usava o que você queria. Então, eu tive muita dificuldade para me adaptar. Até agora, assim, eu ponho o bichão na mesa, eu olho, eu penso, meu, é competição de ranking, não pode usar máquina. Agora no Master Groom mesmo, eu tava tirando a bravura da mala, tipo, louco. Falei, vou usar bravura. Aí eu olhei o cachorro na mesa e falei, puta, não, é só tesoura. É, eu sei como é isso, cara. Hoje eu tô com tanto medo que eu pergunto o tempo inteiro. Eu saio perguntando. Olha, eu chamei o William, falei, Will, por gentileza, o regulamento fala que eu posso ter um ajudante pra armar o topete. Só que eu armei o topete sozinho. Mas eu poderia ter um ajudante só pra segurar o cão pra mim acertar o topete? Aí foi perguntar pro juiz, o juiz autorizou, porque eu armei o topete sozinho. Mas eu precisava de alguém para segurar o cão, para mim sair de perto e ver o que tinha que mudar. Porque, né, naquele 1 metro ali a gente não sabe o que fazer. Você fica muito bitolado. Mas, realmente, hoje eu tô perguntando tudo. Por favor, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu fui desclassificado na Argentina por causa de laque, cara. Eu tava fazendo um poodle e eu fui armar o topetinho assim, do poodle. Sabe eu fui separar assim, fazer fatiar igual a cabeça de bichão. Fui fatiar pra ficar. Fui desclassificado por causa disso. E você vê que curioso. Então hoje eu pergunto tudo o tempo inteiro, com medo, cara, porque tá mudando o jeito de tosar, né? Isso aí é lição mesmo. Eu já fiz prova, por exemplo, com o pessoal da Europa, Emília Dias, Humberto Lima. Meu, a galera, eles lá, sim, são muito loucos com essa questão de adaptador. Você pergunta de adaptador, não. Aí você fala, tá, mas e aí, tô acostumado a fazer. Quer fazer, faz, mas eu não gosto. Então, assim, eu acho até que foi um dos fatores que eu acabei pegando o quarto lugar no Master Groom, na categoria Poodle. Gostei muito do meu trabalho, mas aí depois eu fui voltando a fita, falei, peraí, o que que eu fiz? Aí eu voltei, falei, putz, esqueci que quem estava jogando era europeu. Fui louco e saí usando adaptador em Poodle. Por mais que pode, até para Eles. quem tem experiência em competição, na categoria Poodle a gente pode utilizar adaptador. Porém, se você está com um juiz europeu ou um juiz de exposição te julgando, ele vai dar preferência para quem chegou num bom resultado só com tesoura. É louco isso, mas é uma das coisas que a gente tem que adaptar por causa do juiz. É verdade. Cara, adorei o bate-papo com você. Se você quiser deixar uma mensagem para quem te segue, eu vou mostrar o seu Facebook aqui pro pessoal que quer te acompanhar. Vou colocar aqui seu nome aqui, Renato Leiva. Vou colocar aqui, vou deixar aparecendo aqui o seu Facebook agora pro pessoal que quer seguir você, que quer conhecer mais sobre seus cursos, conhecer sua escola, conhecer um pouco mais do seu trabalho, tá aqui, ó. Esse é o Facebook do Renato Leiva, tá bom? E, Renato, se você quiser deixar uma mensagem aí, manda bala. Então, eu vou falar sobre aquilo que a gente tinha conversado antes do vídeo, sobre a questão de alguns erros que a gente comete. Que eu acho que a galera, tanto quem está começando quanto quem já está há um tempo nessa área, a gente comete erros na nossa carreira profissional. Para mim, eu tive uma fase que, assim, para mim foi a fase que eu mais errei em toda a minha carreira. Foi de 2009 para 2010. Eu era mais moleque do que eu ainda sou, agora estou com 26. E assim, eu optei por trabalhar em 2 pet shops. Nada contra quem faz isso. Só que, eu entrava às 9 da manhã, saía às 3 da tarde de um, e entrava às 4 e saía às 10 de outro. Nossa. O que mais acontecia comigo? Tá estressado demais, vem aquele cachorro agressivo, cadê a paciência? Não tá lá, já não cabe mais em cima de tanto cansaço. Precisava prestar atenção no meu trabalho, cadê a atenção? Cadê a concentração? Não conseguia me concentrar em nada. O que mais aconteceu de 2009 para 2010 foi acidente. Em questão de corte de virilha, às vezes uma beliscadinha em orelha.
E acredite, não era de imprudência, não. Era tipo de acidente de você se pegar pescando, assim, tipo, meu, eu tô cansado demais. E aí eu parei e falei, não, banho-tosa não é assim. Então, para mim, foi uma grande lição. Cachorro não é número. Não sejam loucos de ficar se perguntando para o seu concorrente que tem pet shop. E aí, quantos cachorros você fez hoje? Quantos cachorros você faz no sábado? Não é número que interessa. Para você que é dono de pet shop, para você que é profissional de banho tosa e tem o seu banho tosa, não se preocupe com isso. Se preocupe com faturamento, se preocupe com ticket médio, quanto você agrega em cada animal que você pega de serviço. Não vejam animal como número, nem em competição, nem no dia a dia. Seu banho tosa tenha câmera, seja fechado, seja do jeito que for. Animal merece respeito, animal merece carinho, merece um profissional equilibrado, merece um profissional que trate ele de uma maneira digna. E eu brinco com as pessoas, eu falo que assim, às vezes é preciso parar e tomar um copo d'água. Você tá com aquele cachorro que tá te dando muito trabalho, cara, não fica 3, 4 horas com aquele cachorro. Para, vai tomar uma água, vai tomar um café. Quem fuma cigarro vai fumar merda de cigarro. Calma, respira. Porque a gente lida com vida. Eu sei que algumas vezes a gente lembra que o cachorro tem a mesma personalidade do dono, a gente não vai com a cara do dono daquele cachorro. Mas, meu, pisa no freio, se acalma, se concentra e vai em frente. Quero agradecer muito o convite do Jonathan. O canal do NutiVBR é um canal que eu admiro muito de anos já. Já era para eu ter ido aí para o litoral para a gente ter feito alguma coisa faz tempo. Você já fez o convite, já deixou as portas abertas, mas com toda essa nossa correria acabou não dando. Mas estou muito contente. Quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando esse bate-papo. Espero de coração ter ajudado aí o pessoal a tirar alguma dúvida, ou até mesmo ter uma lição de vida. Não acho que eu tive muita coisa até aqui, tenho muito que viver ainda como tosador, mas espero de coração ter ajudado de alguma maneira, seja pequena ou seja grande. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de quem é Renato Leiva, adiciona no Facebook, entre em contato, manda mensagem em box, aparece um dia aqui na escola. Tome muito cuidado, gente. Vou ser bem sincero com vocês, o Jonathan era um cara que eu não ia com a cara de jeito nenhum. Mas adivinha por que eu não ia com a cara? Por causa da maldita coisa de você ouvir falar mal de alguém. Ouvia falar, é um cara arrogante, é um cara sem graça, é um cara isso, é um cara grosso, é estúpido, é isso e aquilo. Meu, não define Renato Leiva pelo que vocês ouvem falar, não define Jonathan Skolimowski pelo que vocês ouvem falar. Conheçam a gente de perto. Algumas vezes a gente se fecha um pouco vamos colocar, para o oba-oba do mercado, porque a gente é realmente muito ocupado, a gente rala muito para ser quem a gente é. Curso online, consultoria, auditoria, treinamento, nossa empresa, nossos funcionários, nossa família, nossa vida particular, nossos sonhos. Então, assim, é muita coisa que acontece e não interpretem, às vezes, esquecer de responder uma mensagem com arrogância, com uma pessoa que não é humilde. Acho que é esse o recado, né, Jonathan? Não sei se Pô, você cara, concorda com essas coisas que eu falei. arrebentou. Mandou muito bem, adorei. Fico feliz que a gente hoje tem uma amizade bacana e que terceiras opiniões não tenham influenciado em nada. Eu acho muito, muito, muito legal isso, muito importante. Eu tento e vou sempre tentar também fazer o mesmo, porque você sabe, né? Todo mundo tem pessoas que admira, todo mundo tem pessoas que não gostam, e eu acho que a gente tem que compartilhar amigos e não inimigos, né? Porque inimigos já basta os nossos, ainda mais a gente ter que pegar os inimigos dos outros ainda é mais difícil. Mas, Renato, pô, obrigado, adorei bater um papo com você. O convite ainda tá feito, quando você quiser, já sabe, vem pra cá, vamos fazer uma tosa legal, vamos gravar um vídeo bonito pro pessoal assistir. Pode Brigadão, deixar. e a gente se vê logo logo aí na próxima competição. Grande abraço. Até mais, pessoal.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo com o Renato Leiva. Não esquece, vai lá, segue ele no Facebook dele, dá um like na escola dele, que é a Belas Patas, né? Isso, Belas Patas com L só aí no Facebook. Tá bom. Belas Patas é a escola dele, uma escola excelente que eu indico. Você que está na região de São Paulo, de Guarulhos, vale a pena ir lá fazer um curso, fazer uma aula, fazer uma especialização com ele, ou também iniciar no mercado pet também na escola dele. Muito obrigado você que assistiu. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que é um prazer fornecer conteúdo para você, que você possa conhecer aí mais ídolos e quem sabe aí você agora que não conhece o Renato, comece a tê-lo também como ídolo. Um grande abraço, a gente se vê logo no próximo Papo de Cachorro.